é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Gilberto Melo. Hoje eu quero falar para você que é a ovelha negra da sua família. Você é a ovelha negra da sua família? Fala a verdade. Você é aquele diferente, você é aquele rechaçado, você é aquele complicado, você é aquele taxado como difícil. Esse vídeo é pra você. Até trouxe aqui a camisa da Wandinha, né? Que às vezes a gente é a Wandinha da família, né? Você é a Wandinha da sua família? Então, assiste esse vídeo que hoje eu quero falar qual a missão espiritual das ovelhas negras dentro das famílias, tá? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever caso você não seja nosso inscrito, tá? Isso é muito importante e comentar ao longo do vídeo aquilo que vocês acham, né? Eu adoro ler os comentários de vocês e ver o que vocês estão achando do conteúdo, se vocês concordam, se vocês discordam, tá? Hoje eu quero trabalhar com uma abordagem que ela é um pouco polêmica, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a constelação sistêmica, pegar um tópico desse sistema, né? E trazer para uma área, tá? Mas eu não vou me limitar só a esse sistema. Eu sou formado em constelação, mas eu não atuo como constelador, tá? Eu me formei a nível de aprendizado, a nível de... Tem muita coisa boa, tem muita coisa que eu faço ressalvas dentro do sistema da constelação, fato, tá? Até se vocês quiserem, eu posso falar num futuro vídeo sobre os problemas, né, da constelação, os aspectos problemáticos, né? Mas hoje eu quero trazer um tema que eu acho relevante, que eu acho interessante, que eu acho aproveitável. Hoje eu quero falar sobre a ovelha negra. O que é a ovelha negra, né? A ovelha negra é um termo que a gente usa para designar aquela ovelha diferente, porque tem lá as ovelhas brancas, que é o padrão, que é a maioria, e tem a ovelha negra, né, que é aquela diferente dos demais, aquela que destoa, aquela que é o oposto. E a gente fala muito de ovelha negra para aquela que é rechaçada, para aquela que não faz parte do rebanho. Por ser diferente, ela não se encaixa naqueles padrões e o padrão, obviamente, marginaliza essa ovelha negra. Por exemplo, uma família conservadora evangélica onde um dos integrantes é homossexual. Esse indivíduo é a ovelha negra daquela família, na percepção deles. Ele é diferente, ele tem uma realidade diferente. Ou, por exemplo, que a maioria de nós espiritualistas, né, temos, que somos bruxinhos, que somos wiccanos, umbandistas, quimbandeiros, candomblecistas, espiritualistas. A gente acredita, né, no mundo espiritual e a nossa família ou tem medo da gente, ou faz racismo religioso com a gente, ou assim critica a nossa fé, ou assim se afasta da gente porque não concorda com as nossas crenças, com as nossas práticas, né? Você já passou por isso? Você passa por isso? Comenta aqui embaixo. Eu já passei por isso. Eu vivi uma fase muito difícil. A minha família, de modo geral, né, ela é composta por muitos evangélicos, muitos evangélicos. Eu, durante a minha adolescência, eu frequentei a igreja evangélica por uns 4 ou 5 anos da minha vida. Então, quando eu me assumi espiritualista, foi muito complicado, sabe? Hoje em dia é mais tranquilo. Não vou dizer que é 100% não, mas é mais tranquilo. Mas foi muito difícil lá atrás. Eu lembro de uma época, por exemplo, que a minha mãe não pegava nada da minha mão. Nada, sabe? Eu sei que dói falar, mas é verdade. Eu lembro de uma época, por exemplo, onde a minha religião ela era ridicularizada em almoços de família. Vocês sabem que além de bruxo natural, eu também sou umbandista. Na época eu era umbandista, hoje sou pai de santo. Então o que acontece? Eu era ridicularizado, eu passei por tudo isso. Eu passei por uma época quando eu morava com os meus pais. Hoje essa casa é minha, graças a Deus. Mas o que acontece? Eu passei uma época que eu morava com os meus pais que eu não podia ter um altar em casa. Que eu não podia ter nada de espiritualidade. Eu tenho filhos de santo da minha casa, por exemplo, que eles compram as coisas e deixam no terreiro, porque eles não podem ter nada em casa. Porque as esposas não deixam, porque as mães não deixam, porque os irmãos não deixam. Isso é fato. E muitos de nós passamos, sabe, por situações assim. Nós somos as ovelhas negras, né? Nós somos aqueles diferentes. O que é a ovelha negra? Qual que é a missão espiritual da ovelha negra, Gilberto? Então, bora lá. Qual que é a missão espiritual de uma ovelha negra? Existem sistemas. Existe sistema em tudo, tá? Existe sistema familiar. O que é o sistema familiar? É o padrão da família. É o comportamento, é a somática de crenças, valores, vivências que aquela família tem. Se vocês pararem para analisar de fora, toda família tem padrões.
Então tem família, por exemplo, de mulheres muito fortes, tem famílias, por exemplo, de homens alcoólatras, tem famílias de pessoas que são muito barraqueiras, tem famílias de pessoas muito carinhosas. Claro que sempre vai ter as ovelhas negras ali que destoam, né, dentro do sistema familiar. Mas dentro das famílias você tem sistemas, você tem comportamentos repetitivos, por exemplo, mães que foram mães solos, tem filhas que podem ser mães solos também, aqueles padrões que se repetem. Ou homens que foram presos podem ter outros membros das gerações futuras que também vão presos. São os padrões. Ou, por exemplo, pessoas que estão há gerações dentro de uma igreja, por exemplo, a igreja evangélica, ou igreja ou muçulmano, ou católico, né? Os padrões eles se repetem. Existem, e padrões são normais, eles existem nas relações de relacionamento, elas existem no trabalho, né? A gente chama de clima organizacional dentro da empresa. Porém, existem padrões que, apesar de serem padrões, são negativos. Homofobia, racismo, misoginia, violência, né? Assim, padrões, intolerância, padrões que são coletivos dentro daquele grupo, mas que são tóxicos. E como é que o universo ele não pode deixar que algo ruim pré-exista, que algo ruim continue? Então o universo ele coloca ferramentas em ação para que aqueles comportamentos ruins eles se acabem. Vou pegar um exemplo do corpo humano. Por exemplo, quando eu tenho uma fragilidade orgânica, o meu organismo ele desenvolve lá as células de defesa para eliminar aquilo que é ruim. Não é? Para que aquilo não se reproduza, para que aquilo não continue. Então o universo ele tem estratégias, artifícios para que o sistema que está sendo tóxico, para que o sistema que está errado, ele se modifique. E a ovelha negra da família, na verdade, é o grande salvador da família. É o grande salvador daquele sistema. Sabe por quê? Então, escuta, você que é a ovelha negra da sua família, você que é a Wandinha da sua família, você é o salvador da sua família. Você veio para resgatar aquilo que está errado da sua família. Você veio para ensinar e libertar as gerações futuras do peso de viver baixo aquele sofrimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou ovelha negra da minha família desde a adolescência. Eu sou homossexual, eu sou bruxo, eu saí para fazer faculdade, eu viajei para o exterior várias vezes. Então o que acontece? São padrões, limites que a minha família tinha, que eu fui quebrando. Por exemplo, eu fui o primeiro homossexual assumido da minha família, hoje tem outros. Eu fui o primeiro a fazer faculdade, hoje tem outros. Eu fui o primeiro, sabe, a viver um relacionamento homoafetivo, hoje tem outros. Eu fui o primeiro a viajar de avião, a viajar para o exterior, hoje já tem outros ali planejando fazer esse mesmo processo. Você entende que uma vez que o limite ele é rompido, ele é expandido, naturalmente ele vai crescendo, ele vai se aprofundando. E aí quem vem depois tem mais facilidade, porque eu já passei por tudo, por caminho das pedras. Agora é mais fácil para quem vem depois. Eu já abri o caminho. A ovelha negra tem essa missão de abrir o caminho. Então a ovelha negra é aquela, eu tive que cortar o vídeo, gente, porque passou um carro de som muito zoeirento aqui na rua. O que acontece? A ovelha negra é aquele indivíduo, é aquela pessoa que vai abrir caminhos para os próximos, que vai quebrar um ciclo de dor e sofrimento. Ele é meio que o cordeiro, né, que os hebreus utilizavam ali, que levavam o pecado do povo hebreu ali e era sacrificado, ele sofria para que o povo não sofresse. A ovelha negra é meio isso, ela meio que sofre para que os outros não sofram e para aliviar o karma também dos seus ancestrais. É uma estratégia que a vida tem, que o próprio universo tem de levar para frente. É doloroso. Ser ovelha negra, e eu preciso te falar, é muito doloroso, é cansativo, é exaustivo em alguns momentos. Mas hoje eu quis trazer nesse vídeo uma perspectiva nova sobre o seu papel. Você é a esperança do universo de consertar aquilo que está errado. Não que você tenha que assumir a alcunha de super-herói. A maioria das ovelhas negras fazem isso sem saber que fazem. Não fazem por ego, fazem por amor. A maioria das ovelhas negras fazem porque esse é o caminho, fazem porque esse é o propósito. As ovelhas negras, né, da família
são processos, né, que precisam ser sanados. E você, muitas vezes, até de forma missionária, antes de reencarnar, escolhe isso. E o mais bonito da ovelha negra é que ela cura sendo ela. A ovelha negra não é falsa. A ovelha negra, muito pelo contrário, ela luta para poder ser ela. A ovelha negra, ela luta para poder ser ela em verdade, para poder ser ela em essência. A ovelha negra, gente, ela é esse processo, sabe? E você não está sozinho. Existem milhões de ovelhas negras cumprindo nos seus sistemas sociais esse movimento missionário. Nós que vivemos, que somos espiritualistas nessa geração, de modo geral, somos ovelhas negras. Nós escolhemos. As crianças índigos, cristais, arco-íris, todas são ovelhas negras. São diferentes. Elas vieram de orbes superiores, de mundos superiores, de esferas superiores, para quebrar o sistema planetário. E como é que elas quebram o sistema planetário? Quebrando o sistema familiar. Dói, é cansativo, é difícil, mas é missionário. Então, para você, ovelha negra, que está me escutando agora, eu vou pedir para você não desistir. Para você, ovelha negra que está me assistindo agora, eu vou pedir para você continuar. Eu vou pedir para você ser feliz. Apesar de tudo, nunca se esqueça de ser feliz. Porque o que te torna ovelha negra é justamente a vontade de ser feliz. É justamente a vontade de querer fazer dar certo. É justamente a vontade a luta pelo aquilo que é certo. Então seja feliz apesar de tudo, não desista de ser ovelha negra da sua família e saiba que, geralmente, a melhor pessoa de uma casa, a melhor pessoa de uma família, a melhor pessoa de um sistema é geralmente a ovelha negra. Não estou dizendo aquele chato que é rechaçado. Eu estou dizendo aquele que é justo, que é nobre e mesmo sendo justo e nobre é castigado. Saiba que provavelmente, se você é a ovelha negra da sua família, você é o melhor deles. E você talvez seja aquele que mais ama a sua família. E você provavelmente é aquele a quem eles buscam quando precisam. E você vai estar lá. E provavelmente, se eles não te buscaram ainda, em algum momento vai buscar. Vocês lembram daquele filme da Disney? Inclusive recomendo, se você ainda não viu, Encanto. Não falamos do Bruno, não. É uma animação da Disney. O Bruno era um irmão, né, da família e ele era o mais odiado da família. E a gente descobre ao longo do filme que ele é aquele que sustentou durante muito tempo todos os problemas daquela família. O Bruno era a ovelha negra daquela família. Assiste esse filme e vocês vão entender exatamente o que eu tô falando, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!